eu preciso dirigir algumas palavras à Ana Carolina Oliveira, mãe da Isabela Nardoni. O que eu vi? O que eu estou vendo é que a Ana Carolina está caindo no conto do senhor Leniel. Eu sei que você tem direito a ter amizade com ele, a confiar nele, a acreditar nele, mas ouça o que eu vou te dizer aqui, porque algumas coisas eu acho que estão te cercando, pelas quais você não merece, não precisaria passar. Porque esse caso Henri é muito diferente do que aconteceu na situação da sua filha. Ele é muito mais banhado de covardias de todos os lados, covardias jurídicas, covardias dos delegados, covardias inclusive do ex-marido da professora Monique, porque todas as investigações apontam que essa mulher não cometeu as violências que se diz acerca dela. Todas as investigações mostram que ela de fato não estava ali na cena daquele crime e que houve duas situações de violências que ela e qualquer um de nós, se estivéssemos no lugar dela, a gente não conseguiria detectar que esse menino estivesse sofrendo violências constantes, né? O problema é que o que está indo para o público é uma série de coisas que estão, por exemplo, montadas. O celular dela até hoje está com a polícia, a gente não sabe o que esse pessoal possa estar fazendo com o celular da professora. O que a gente sabe, que às vezes eu conseguiu inclusive verificar as provas, é que essa mãe tentou de todo jeito entender o que estava acontecendo ao filho dela, que ela não estava junto com o seu então companheiro que desferiu as violências no filho. Então é muito diferente da situação do chamado caso Nardoni. E aqui a gente vai vendo que o menino Henri foi arrancado da professora Monique de maneira inusitada, tão inusitada que é difícil até para ela explicar como é que aconteceu isso, porque ela estava dentro de casa e ela acordou com esse filho morto, ainda nem sabendo disso na hora, mas o menino é tratado o tempo inteiro como Henri Borel. E o pai desse menino vai fazendo tudo quanto é coisa, sem autorização dessa mãe, que nem foi sentenciada, não foi julgada, não foi condenada, e é tratada como uma ré. Aí me surpreendeu que você, uma mãe que passou por uma violência e agora está caindo no conto de um outro homem que vem atentando contra uma mulher, e eu vou mostrar para vocês. Vamos começar primeiro com um trecho que me enviaram de uma entrevista que você concedeu, que faz a gente ficar preocupado. Pensemos juntos aqui. O menininho do Rio, como chama, Henri Borel. Sim, eu inclusive eu já falei com ele, Leniel. Imagina. Aí a mãe tava lá no jogo do Flamengo, no boteco, curtindo e não sei o quê. Mano. Curtindo blogueira, virou blogueira. Pronto. Virou blogueira e ainda falou, e ele lutando para que ela voltasse para cadeia, porque ela não tinha que ter esse direito. Exatamente. E ela soltou um áudio aí que inclusive vazou, que ela queria que ele se desse mal, que ele morresse, porque ele quer vingança. Para ela, isso é vingança. Um pai, um familiar que perde um ente querido e quer que a pessoa vá para cadeia, quer que a pessoa se lasque, é vingança. Vamos a algumas coisas aqui. Primeiramente, é interessante que, sobre esse episódio que você menciona aí, Ana Carolina, que a mãe estava no jogo do Flamengo, olha, o pai também estava nesse mesmo jogo do Flamengo. A diferença é que a mãe estava lá no meio da população, e isso aconteceu anos depois da morte do seu filho, mais de um ano pelo menos depois, e ela estava ali porque ela estava exercendo o seu direito à liberdade. Ela não estava nem em prisão domiciliar, ela estava livre. O STJ considerou o direito de responder em liberdade exatamente porque não ficou constatado, na verdade, ficou constatado que ela não cometeu nada absolutamente contra o filho dela, nada. E aí ela estava respondendo em liberdade. Ela tinha um rito com o próprio filho dela que ela criava sozinha enquanto o menino estava vivo. O pai não era presente assim igual você está vendo agora hoje com o seu hoje amigo Leniel, não. Ele não era presente. E aí a professora Monique diversas vezes esteve em jogo do Flamengo com o filho dela. Ela foi exercer um rito pessoal de rememorar. Puxa vida, quantas vezes eu estive aqui com o meu menino e ela foi lá reviver uma situação. Você nunca precisou reviver uma situação de alegria, de nostalgia em relação à sua filha? Pois era isso que ela estava fazendo lá, no mesmo jogo onde o senhor Leniel estava presente, num lugar VIP, com outras companhias poderosas se alegrando, né? As pessoas querem que a mãe que perdeu o filho de maneira inusitada fique trancafiada, fique de luto, no sentido de estar sofrendo a vida inteira, e não exigem isso do pai.
Então eu acho que era para isso que você precisava olhar. Segunda coisa, você diz aí que você acha que a Monique nem teria o direito de estar fora da cadeia, que o Leniel está certo de ter lutado, de estar lutando para colocar ela de volta à cadeia, né? Na verdade ele conseguiu. Você acha que ela não tinha o direito de responder em liberdade? Por quê? Você já viu esse processo todo? Você já ouviu todo o depoimento dela? Você viu as provas que ela entrega à juíza de que ela realmente não sabia o que estava acontecendo? Então por que a gente fica tomado assim por aquilo que a mídia reproduz? Eu lembro que no caso, né, no chamado caso Nardoni, eu lembro que a mídia te criticava, achava que você era uma mãe fria e na verdade você era só uma mulher centrada, uma mulher correta, tentando agir de maneira racional. Você dizia que ficava sem jeito em algumas situações, mas era julgada por isso. E aí agora você, quando precisa compreender uma outra mulher, faz isso com a professora Monique, julgando as tralhas como o Leniel a vem difamando, né? O Leniel estrategicamente se aproxima de você, vira seu amigo para que você não veja as coisas de maneira mais ampla. E a pergunta é, por que Monique tinha de estar presa? Ela foi solta para responder liberdade exatamente porque não havia nenhuma prova contra ela. Porque se houvesse uma provinha que fosse, ninguém a tiraria de lá. A juíza foi entendendo a situação, a juíza ainda agiu com certo medo, colocou ela em prisão domiciliar. Por outro lado, quando o STJ foi ver o pedido lá da acusação, né, comandada pelo Leniel e o Ministério Público, o STJ falou assim, mas essa mulher não tinha nem que estar presa. A 7ª Câmara do Rio de Janeiro, quando foi julgar o pedido para Monique voltar à cadeia, falou assim, engraçado, esse pai também foi tão omisso, até mais omisso do que essa mãe, e ele não está sendo investigado, né? Aí alguém falou assim, o Ministério Público preferiu não investigar. Ou seja, se você entende que a professora Monique deveria estar presa por ela não ter conseguido discernir o que aconteceu na casa dela, você já pensou, Ana Carolina Oliveira? Se a Isabela Nardoni tivesse morrido dentro da sua casa com você lá dentro, sem você ter percebido o que estava acontecendo com ela, porque eu posso estar dormindo na minha casa e alguém fazer uma covardia. Aliás, eu atendo pessoas que viviam sendo violadas, violentadas sexualmente, com a mãe dormindo do quarto ao lado, desacordada pelo próprio marido, que a instigava ela mesma a se medicar, ela nem imaginava. Hoje essas pacientes adultas me contando isso no consultório, a mãe nem imaginava que do lado, durante a noite inteira, a filha, a enteada, a parente estava sendo violentada sexualmente, enquanto a mãe jazia em casa. Eu vou botar a culpa nessa mãe? Pois foi exatamente isso que aconteceu com a professora Monique. Agora, digamos então que ela tinha que estar presa, já que ela não consegue dizer o que aconteceu. E esse pai, o seu amigo Leniel, que soube pelo menos 2 vezes, pela boca do próprio Henri, que o tio Jarinho estava lhe dando abraços apertados, que ele estava triste um dia em chamada de vídeo pelo que estava acontecendo. Quer dizer, a Monique não sabia disso que o Leniel estava sabendo, não. E ele, ao invés de tomar providência, eu conversei com a mãe da Monique, conversei com a Monique, eles falavam que a coisa do menino, é lógico que eles estavam procurando profissionais, consultando profissionais que diziam isso, até porque os sentimentos do Henri, na situação em que o Henri estava, é bastante comum em muitos outros meninos da mesma idade. Mas aí, ainda que o senhor Leniel achasse aquilo absurdo, o que ele tinha que fazer como cidadão? Como cidadão, ele deveria ter feito um boletim de ocorrência, ele deveria ter feito uma queixa. E a alienação parental, olha, os homens do Brasil têm tanta prosperidade em relação a essa alienação parental, né? Aí você até fala assim, que a professora Monique estava falando mal do Leniel aí num áudio que uma amiga traíra dela, né? Montou toda uma situação para arrancar dela essa reclamação. E aí você diz assim, ela está achando um absurdo o Leniel querer vingança. É verdade, o Leniel ele quer vingança. Ele não quer justiça pelo filho dele. Compare você, Ana Carolina, com o Leniel. Quando foi que você começou a crescer em cima do cadáver da sua pequena menina? Quando foi que você começou a fazer da imagem da Isabela uma propaganda? Você se tornou política a seguir? Meses depois da morte da sua filha, da morte trágica dela? Então por que você não consegue ver que há alguma coisa errada em um homem que usa da imagem do filho, da memória do filho e do cadáver do filho para ascender politicamente?
né? E o pior, ele usa o filho para se vingar de todas as mulheres, que a impressão que o Leniel me passa é que ele tem ódio de todas as mulheres, porque ele fica agora aí querendo promover a lei de alienação parental, que é um monte de homem que tem mentiras, né? Que, por exemplo, o Leniel ele pode nunca ter maltratado o filho dele, mas ele também foi um homem muito omisso em relação ao filho dele. Ele era ausente, né? Tem aí gravações dele falando: vai lá, conta tudo para sua mãe mesmo, fofoqueiro, vai ficar sem computador, sem nada. Ou seja, ele está ali reclamando do filho que comunicava tudo, e um filho que a gente vai vendo, eu sugiro que você veja as postagens e tudo, ele tinha uma ótima relação com a mãe, a relação de amor de mãe com o filho, mesmo nos últimos dias de vida dele, era um amor profundo, que qualquer pessoa, qualquer mãe como você que tem um bom senso vai falar assim: não, essa mulher não matou esse menino não. E a justiça provou que ela não matou o menino, que ela nem entregou o menino à morte, que ela nunca fez nudes de menino, igual o Leniel fica por aí falando mentira. Então olha só, você é uma pessoa muito diferente do Leniel, você é uma mulher, é superior a ele na forma como você lidou com a situação que aconteceu à sua filha. Mas aí a minha preocupação é essa, que você está caindo no conto desse macho coitadista, porque se a Monique reclamou dele, né, e desejou até a morte dele, é porque ele está sendo covarde em relação a ela. Eu, na situação da Monique, falei assim: não, podia morrer, podia ter um câncer desse homem que se mancomunou com gente poderosa, e ele não quer justiça para o filho dele. Ele é um homem envolvido com milícias, e por que não dizer com milicianos. Você não sabe não, Ana Carolina, que um dos melhores amigos do Leniel, um dos que foi advogado dele, um dos que mais zombava da professora Monique no tribunal, está hoje preso. Esse é o amigo do seu então amigo Leniel, do seu hoje amigo Leniel. Então eu peço a você que reavalie um pouquinho. Eu entendo que a gente vai se contaminando logo, porque o Leniel tem toda uma vibe de um homem sofrido, um homem oprimido, mas um homem sofrido e oprimido não estaria nem tendo forças de agir como o Leniel está agindo agora politicamente, criando leis que não são nem em favor das crianças, porque o projeto do Leniel, procure, investigue qual criança que esse projeto do Leniel realmente está socorrendo. Só está servindo para ele criar um argumento de lutar pelas crianças e crescer politicamente. Essa é que é a grande farsa, essa é que é a grande mentira. Eu acho engraçado quando você diz assim que o Leniel, como se ele tivesse direito, tudo nesse trechinho de vídeo que eu passei aqui no celular, como se o Leniel tivesse direito de querer que a Monique se lasque. Quer dizer, interessante, o Leniel pode querer que a Monique se lasque porque ele acha que ela entregou o filho deles à morte. E por outro lado, então, ela não pode querer que o Leniel também se lasque porque ela sabe que ele está sendo injusto em relação a ela, porque ela era uma mãe solitária enquanto o filho dela estava vivo? Entende? É como se você, assim, eu sei que você não está fazendo isso de propósito, você está praticando uma misoginia contra o próprio gênero, está ajudando um homem a ser violento contra a ex-esposa e contra todas as mulheres, porque o que mais acontece atualmente são homens que parecem coitadinhos, mas eles deixam os filhos deles irem para a morte a fim de culpabilizar essa mulher, que é precisamente isso que o Leniel está fazendo com a professora Monique. É só investigar. Se a justiça quiser investigar esse homem, você mesma, Ana Carolina Oliveira, iria se surpreender. E é verdade, como os meninos terminam aí falando, que a sociedade está revoltada. A sociedade realmente está revoltada baseada em mentiras, em notícias forjadas, igual aquele vídeo do Henri na banheira, que foi todo forjado, que descobriu que se colocasse a tarde no menino, ia ficar parecendo até uma cena erótica. Você já viu aquele vídeo sem a cena erótica? Você viu ele tinha uma mãe em plena pandemia, aproveitando seu momento de diversão, de solidão, que o Leniel nem estava ali com ela, para, enquanto o filho tomava banho, ela gravar aquele momento, tanto é que aquilo ficou postado na página dela e nem foi motivo de bloqueio do Facebook. Eu já tive postagem de crianças minhas bloqueadas pelo Facebook e pelo Instagram por motivos muito mais... Eu tinha uma foto de um dos meus filhos só de cuequinha, aí a página interpretou que aquilo era uma foto que podia instigar a pedofilia. O meu filho e minhas 3 meninas, ambos, os 3 com cerca de 6, 5 e 3 anos de idade, consecutivamente, respectivamente. E aí o Facebook bloqueou. Mas olha que interessante, nem o Facebook nem o Instagram bloqueou aquela cena de filmagem que ali está claro para qualquer pessoa que é uma mãe se confraternizando com o filho, não tem nada de erótico ali. Mas quando se colocou a tarja,
Aí ficou parecendo que o Monique estava até vendendo o menino pro Jairinho. Quer dizer, um pai que faz isso com a memória do próprio filho e com a boa memória da boa mãe que a professora Monique era, se eu fosse a Monique, eu devia morrer um negócio desse, porque quando ela vê que ela não tem poder de contradizer esse homem em público, a vontade ainda que passageira é essa, podia se lascar. Igual você acabou de falar aqui, ela também podia se lascar, eu quero mais é que ela se lasque, ele também tem o direito de querer que ela se lasque. Mas repense, porque as coisas não são assim como você está pensando, ou como o Leniel está pintando para você não, Ana Carolina. Temos mais algumas coisinhas a pensar aqui. A Glória Pérez luta de noite e de dia. Estão tentando fazer isso? Puta que pariu. O Leniel é um que de noite e de dia ele luta por isso. Para que ela volte para cadeia, para que eles possam pelo menos ir a júri, para que eles possam ser condenados. Ele luta, eu converso bastante com ele hoje. A gente tem contato e acontece as coisas lá no Rio, então parece, nossa, Deus me livre, que ele está enfrentando. Não é fácil não. Bom. Então, Ana Carolina, é verdade, o Leniel ele luta dia e noite, noite e dia, mas ele está lutando dia e noite e dia não é pelos motivos que você está pensando, ele está lutando dia e noite e dia. Não sei se você sabe, antes de todo esse processo começar, como que a professora Monique ajudava esse homem, como que ela doava tudo de si, né? Ele coloca ela como gastadeira, quantas dívidas dele ela teve de cobrir porque ele era o homem também. Ela possivelmente era gastadeira, que os maridos reclamam de mulheres que são gastadeiras, né? Como se ser mulher fosse sinônimo de gastar com tudo. E na verdade as mulheres dão tão duro na vida, elas batalham tanto, eu tenho tanto respeito por vocês mulheres. E aí esse homem vai lá, aproveita a situação em que a mãe do Henri ficou, né? Porque ela acordou com o filho morto e não sabia o que estava acontecendo, porque os dois eventos que aconteceram de tortura com ele foram eventos isolados, curtos e fora da presença dela. A juíza deixa isso muito claro no processo. E aí como é que ela tinha como saber disso? A babá, por exemplo, é o que a gente vai ver nesse trecho do depoimento, a babá e a família da babá, todos eram contratados pelo Jairinho, então eles encobriam as coisas erradas que o Jairinho fazia. Ou seja, o Henri, vejo em muitas crianças, ele achava que ele tinha esse dever de não deixar a mãe perturbada, então ele não contava para a mãe exatamente o que estava acontecendo. A babá, por ser mais funcionária de Jairinho do que da Monique, ocultava as coisas da Monique, e mandar um vídeo para uma mãe com um bebê mancando, com um menino mancando. Isso significa tantas coisas, só você reparar. Repare, Ana Carolina, naquele vídeo, se tem um menino ali triste, se tem um menino ali com feições de estar sentindo dor, se tem um menino mancando, dizendo que tinha caído da cama e brincando com o joguinho. É isso que você vê naquele vídeo. Mas o enfeitiçamento do Leniel e da mídia é tão grande que a gente fala assim, ai meu Deus, mandou um vídeo do menino mancando para a mãe e a mãe não fez nada. A mãe fez, ela não se demorou no salão, correu para casa, o Jairinho já não estava lá, pegou o menino, levou para casa da mãe, depois levou para o médico. Ela correu, só que as pessoas só mostram o vídeo. E a própria babá poderia ter falado para a patroa, olha, vou te falar uma verdade, eu já trabalho há alguns anos com essa família, e as coisas são assim, assim, assim. A babá não fala para ela. A babá só fala, eu acho que está acontecendo alguma coisa. Entra lá! Ela não quis entrar, e foi um episódio de 3 minutos. 3 minutos que o Jairinho ficou com o menino lá. Então essa é uma das duas situações violentas, digamos assim. Até que veio a noite em que o menino morreu e ela que vinha sendo, tomando remédios macerados e confiando no marido que era médico. Olha, isso que a Monique fazia é muito mais comum do que a gente imagina, e isso não tem nada a ver com falta de amor dela pelo filho. É que ela confiava naquele homem. Agora a mulher vai penar a vida inteira, ou como diz o Leniel, ela vai ter que penar o dobro, porque ela confiava no então companheiro dela. Ela confiou até no Leniel, que era um cara aí que foi sempre um pegador, que ele fala que ele é adúltera, né? Ele foi sempre um pegador. É só investigar, gente, investigue, quebre em sigilo, faça um monte de coisa aí, a justiça. E quando isso tudo for descoberto, ou se isso tudo fosse descoberto, a Monique sairia da cadeia rapidinho, porque ela não parece, mas ela é inocente nessa história. Mas eu digo a você, que embora eu sei que você é uma mulher boa, tem um coração bom, você está sendo enganada. Quando eu falo que você está sendo enganada, não estou te chamando de boba, não, estou te chamando de uma pessoa boa. As pessoas boas
são enganadas por gente estrategista, gente que treina para chorar em público, gente que conversa com pessoas que ele sabe que vai dar um retorno para ele, gente que usa as pessoas e depois as descarta, tá? Pessoas que apoiavam o Leniel no começo, vem falando comigo. Gente que lutava por filhos que foram perdidos em situações inexplicáveis, fala assim: Alexandre, não acreditei que esse homem é esse homem que você está dizendo. Foram pessoas que foram descobrindo. Tem gente que saiu do Brasil com medo das ameaças do Leniel. Então eu te digo, Ana Carolina, não se deixe enganar pela sua solidariedade. Porque tem alguma coisa errada em um homem que sabe da boa mãe que a professora Monique foi e que agora fica dizendo por aí que ela tem que pagar o dobro. Essa vingança, ela é perversa. E eu espero que um dia seja mostrado ao Brasil, seja desmascarado para o Brasil esse pai que tanto chora na frente das câmeras, e ao mesmo tempo ele está ascendendo socialmente e não está ajudando criança nenhuma. Na verdade, tem um monte de mulher agora com medo, porque são mães justas e que podem agora, pela lei Henri Borel, ser acusadas de crimes que elas não cometeram. E aí ainda tem isso, né? Lei Henri Borel, ou seja, o homem cooptou a personalidade do filho dele para ele. A mãe digna merecia ter o tratamento de uma mãe digna, que perdeu um filho que ela não sabe como, e ela custou a entender que aquele homem com que ela estava era o mais provável assassino do menino. Então, olhe e veja que você é bem diferente desse pai. Quanto ao mais, gente, todas essas tramas, como que essa babá sempre foi vendida para o lado de lá, e é claro, ela foi sabendo disso tudo só depois que ela foi presa. Antes disso tudo, ela confiava no Jarinho, como a Ana Carolina agora confia no Leniel. É simples assim, é enganos de homens sobre mulheres, de uma sociedade patriarcal sobre as mulheres, de uma sociedade patriarcal que coloca o nome das crianças do pai. E o Henri está servindo de trampolim político financeiro para o pai, e aí está sendo conhecido como Henri Borel. Não, Henri Borel de Medeiros, Isabela Oliveira Nardoni. Desculpe se eu ofendi, mas a minha intenção é apenas chamar à luz a consciência boa que eu sei que você tem e que vocês têm. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.